Saudações, estamos em mais uma atividade da RNB Cursos, debatendo um tema candente: a Igreja na encruzilhada, progressismo ou conservadorismo. Para um debate como esse, para um debate extra-acadêmico, um debate social, religioso, político, econômico e muito mais, todas as inteligências são fundamentais, sejam as leigas, sejam as paroquiais, sejam os ativistas, sejam aqueles que pensam e analisam a conjuntura da religião nesse mundo cada vez mais incerto que nós vivemos. Então, para tanto, a RNB Cursos conta com a presença do meu querido amigo DJ Ali DJ, Alexandre Reis, um dos coordenadores do projeto do movimento social Subúrbio e Movimento. Então, meu camarada Alexandre, fala para nós aqui, dê uma palavrinha, que depois eu vou fazer uma leitura da doutrina social da igreja, e depois eu quero ouvir de você sobre a experiência como um ativista social, como um católico, como um homem de fé, né, nessa conjuntura, esse mundo em crise. Afinal, toda morte de um papa, querendo ou não, causa uma tristeza coletiva, mas também é a renovação. Afinal, um papa morre e outro surge para manter firme a chama, né, da Igreja Católica e da própria ética da cristandade e do mundo religioso cristão católico como um todo. Boa noite a todas e a todos. Mais uma vez, é uma satisfação, uma alegria poder estar aqui na plataforma RNB Curso, agradecendo mais uma vez a oportunidade. Sou Renato, a todos aqui da plataforma, todos e todas. E a gente vai debater, dialogar sobre a conjuntura também, os caminhos que a Igreja Católica, eu como católico, como um articulador social também, uma pessoa da cultura e principalmente religioso também, e ativista dentro da Igreja Católica, tem a visão do que vai ser a igreja, né, que a gente espera. Eu agradeço a oportunidade, a gente vai dialogar bastante, a galera sobre o movimento agradece a oportunidade, e a gente tem que fazer bater. Boa noite, vamos lá. Maravilha, meu camarada. Obrigado pela sua presença, como sempre. Você é um grande colaborador, um grande intelectual e, sobretudo, um ativista social, que eu acho mais importante de tudo. Então, minhas caras, meus caros, eu vou, antes de entrar na contemporaneidade, fazer um pequeno levantamento histórico. O que nós chamamos de doutrina social da igreja, ela não é uma invenção teológica, ela se fundamenta nos próprios evangelhos, ou seja, é uma doutrina oficial da Igreja Católica, consolidada na modernidade. Qual é o ponto importante? Papa Leão XIII. Guarda essa figura. Afinal, o Papa vigente é o Papa Leão XIV. O Papa Leão XIII, praticamente, é o propulsor, o grande proponente da doutrina social da Igreja, enquanto documento teológico e construção da Igreja na modernidade. Por quê? Na renovaram sobre as coisas novas, baseado nas epístolas de Paulo, trata-se da condição empírica dos trabalhadores, que eram explorados naquele mundo moderno, capitalista, acelerado, ultra-urbanizado, eram explorados e não conseguiam realizar plenamente a sua própria dignidade humana, a pessoa humana dentro da lógica do trabalho, da sociedade, ou seja, uma vida subhumana extremamente precarizante. Então, o Papa Leão XIII, na sua encíclica, propõe o seguinte: ora, é papel indeclinável do Estado regular as relações sociais, na economia e na gestão pública. Ou seja, é um contraponto ao liberalismo, digamos assim, laissez-faire. Ao mesmo tempo, também, há um contraponto ao espírito revolucionário, seja socialista, comunista ou anarquista. Ou seja, a recusa à autoridade, a recusa à própria ideia de Estado, porque vejam bem, o comunismo pressupõe o fim do Estado e o anarquismo também, ou ainda a recusa à luta de classes. Porque a luta de classes é contrária, nessa leitura, à ideia cristã de vida. Então, ou seja, o Estado é um fator fundamental para a manutenção da ordem pública e as relações sociais na sua organicidade. Por quê? Porque a sociedade ela não é aleatória, ela não nasce do nada, ela não é espontânea. A sociedade, segundo a leitura cristã católica e ratificada na própria definição da igreja, ela é um elemento natural
é uma estrutura natural que a própria providência divina coordena pelo ótimo social. Ou seja, o bem comum, a busca pela justiça, pela liberdade, dentro dos padrões sociais estabelecidos, e, sobretudo, a solidariedade e a caridade. Bem, então, de início, qual a ideia? Patrões e empregados não são inimigos. Eles são membros de uma grande coletividade humana chamada família cristã, né? A família humana. Então, não é conveniente que existam rupturas entre eles, radicalismos ou rivalidades, mas cooperação. Olha aí, outro contraponto à visão liberal. Liberalismo pressupõe o quê? Competição. E a visão cristã católica é cooperação. Todos juntos trabalhando para o bem comum. Tudo bem, é claro que são palavras bonitas que na prática nem sempre se realizam, mas com proposta muito interessante. E há também o quê? A defesa do papel indeclinável da família na boa construção da formação do cidadão. Mas quando a gente fala a questão da família, dentro do contexto da época, é o quê? Não quer dizer que seja pai e mãe, né, como a gente conhece hoje, né, essa ideia de uma família tradicional. É no sentido quê? De cuidado, de educação, saúde. E como que uma família cristã pode se realizar plenamente se o pai está doente por excesso de trabalho, ou a mãe? Até porque, na própria divisão social do trabalho, infelizmente, as famílias mais pobres, todos precisam trabalhar o mais cedo possível e o mais intensamente necessário para a rentabilização econômica. Ou seja, então, era muito comum as mulheres também territoriarem nas fábricas, trabalho exaustivo, e as crianças. Quem educava as crianças? Aí é o papel da escola, o papel da creche, né? Ou até mesmo de profissionais que, em condições melhores, podem cuidar diariamente, semanalmente, dos jovens. A educação como processo formativo. Bem, a Regra Novaro, então, de Leão XIII, que até então era o último Papa Leão, e Leão evoca a ideia, né, de combate, a ideia de coragem. Muitos nomes dos papas, eles evocam tradições, evocam figuras sagradas seja do imaginário veterotestamentário ou neotestamentário. Nem à toa, por exemplo, temos os bentos, os pios, né, e os leões, muitos outros também, mas, né, até se diz que os mais famosos para papa são bentos, pios e leões, né? Olha aí, interessante. Bem, o Papa Leão XIII, então, ele, com essa obra, ele influencia a chamada democracia cristã e mesmo movimentos trabalhistas, ambos reformistas, ambos contrários à ideia de revolução social, mas de uma reforma social de base. Ou seja, o mundo moderno é bom, o progresso material é importante. Agora, é necessário que existam ajustes. Então, por exemplo, eu posso dizer, a doutrina social da igreja, ela é conservadora? Ela é progressista? Depende do ponto de vista. Porque a própria polarização conservador e progressista, às vezes, é relativa. Preservar a família, que família está falando aqui? Não é a família de bem, de cidadão de bem, mas é a família cristã, pautada no amor, pautada no cuidado, pautada na boa formação dos jovens para que se tornem cidadãos ótimos no futuro. Isso pode ser um certo conservadorismo. Mas que sentido? Conservar a ideia de bem, conservar a ideia de justiça. Agora, se eu falar conservadorismo num elemento reacionário, claro que não. É um conservadorismo social. Ou seja, conservar as instituições, preservá-las para que não se corrompam e prejudiquem o próprio bem comum. Pode ser progressista em que aspecto? Porque é contrária aos abusos cometidos pela lógica do mercado, pelo egoísmo, pela rapacidade, mas também pode ser conservadora em que aspecto? Porque é contrária ao projeto revolucionário. É contrária a qualquer tipo de revolução social, qualquer amotinação social. Qual é a proposta da doutrina social da igreja? A paz, a ordem, a justiça e a caridade. Ou seja, é complicado a gente falar sobre é conservador, é progressista. As palavras nem sempre correspondem aos fatos. O que vale é
fazendo aqui a primeira leitura da doutrina social da Igreja na Era Novarum. Se ela fosse aplicada plenamente, teríamos um mundo mais justo, um mundo melhor, um mundo mais feliz, um mundo mais bem ordenado. E ela tem um avanço. Ela passa pela Primeira Guerra Mundial, pela Segunda Guerra Mundial, né? Existe uma condenação do estatismo, do paganismo de Estado, como se diz. Inclusive, a doutrina social da Igreja, ela condena o nazismo por isso, porque o nazismo propunha um paganismo do sangue, um paganismo de Estado, né, um Estado absoluto. Condena o comunismo, condena o marxismo, né, porque pressupõe um ateísmo de Estado e também o fim do Estado, que na verdade é essa a questão, né, e o Estado não pode se tornar ausente da economia, da sociedade. Vejam bem, a gente não quer nem o Estado absoluto, nem o Estado mínimo e nem a ausência do Estado. É um Estado racional, um Estado providencial, que é uma questão teológica, né? O Estado, mais uma vez, ele não é artificial, ele é natural. Ele nasce, ele se desenvolve ao longo das eras, participando da potência divina, da autoridade divina. Então, toda autoridade, a rigor, é constituída por Deus. E pode ser o pai de família, pode ser o professor. Brincando aqui, tá, Alexandre? Pode ser até o professor digital, se ele for virtuoso. Uma autoridade, né? O jornalista pode ser uma autoridade também. Então, ou seja, olha o compromisso com a verdade, olha o compromisso com a justiça, compromisso com o bem. Mas, claro, um jornalista tem muito menos impacto social, muito menos importância na cadeia social do que o político, do que, por exemplo, um rei, do que um monarca, do que um imperador, do que um presidente. Quanto maior seu cargo, mais a sua importância. Então, o Estado não é necessariamente o governo. O Estado são as instituições. A justiça, o parlamento, é toda a máquina pública utilizada para, na teoria, o justo desenvolvimento social. Claro que na prática, muitas vezes, né, temos burocratismos, temos influências anógenas, temos má gestão, incompetência e mesmo má vontade. Né? Então, a leitura da DSI, da Doutrina Social da Igreja, é uma leitura extremamente atual e que compreende, então, esse papel do Estado. Ou seja, não é nem mais Estado ou menos Estado, mas é o bom Estado. Um Estado que promova não a virtude de maneira extrínseca, mas as condições para que cada ser humano desenvolva ao máximo o ideal de vida cristã, pautada pela caridade, pela justiça, pela solidariedade e pelo engajamento no projeto público. Ou seja, nenhum ser humano nasceu para ser, na leitura clássica da filosofia grega, um idiota, autocentrado. Pelo contrário, é se abrir ao mundo, realizar no mundo a própria prática da justiça, dos evangelhos e da bem-aventurança. Então, a doutrina da Igreja, no seu avanço, ela condena o militarismo, condena o armamentismo, defende a justa tributação para quê? Para que os impostos sejam utilizados para a construção de obras sociais muito convenientes para o devido ajuste da sociedade. Então, seja saneamento básico, educação, hospitais, né? Que cada um pague mais conforme a sua renda e suas possibilidades. E ao mesmo tempo também colocado, sobretudo pelo Papa, tanto João XXIII como Paulo VI. Para João XXIII, na sua Pacem Terris, a paz na terra, ora, o progresso técnico é maravilhoso. Nós não podemos abrir mão do progresso técnico. A comunicação tecnológica, enfim, toda a digitalização do mundo, ela é divina. Ou seja, ela participa da inteligência divina. Porque com isso nós nos conectamos, favorecemos a interação do homem, independente do espaço-tempo. Toda a comunicação é importante. A comunicação justa, respeitosa, promotora da virtude. Então, ou seja, isso é colocado para o Papa João XXIII. O progresso técnico não é contrário à lei divina, pelo contrário, a providência divina quer que usemos a tecnologia para o bem, para a justiça. Agora, a mesma energia nuclear, ela pode ser boa, se utilizada para o quê? De maneira sustentável, digamos assim, né? Se for utilizada para o uso social, não para um uso militar. Então, pulando para o Papa Paulo VI, Popular Progressio, do progresso dos povos. Como que uma nação pode se preocupar em investir pesadamente em armamentos
Uma coisa é defesa nacional, suas fronteiras. Outra coisa é armamentismo para guerra. Guerra imperialista, guerra, né, de fronteiras, para você impor o seu poder sobre os demais, pela força, pela violência. Como uma nação cristã pode investir quantias absurdas de riqueza em armas, enquanto não só a sua população chafurda na pobreza, como também a população do mundo? E é uma coisa interessante. O cristão católico, ele é universalista. Não vou dizer internacionalista, mas universalista. Então, uma nação próspera cristã, ela deve ajudar a nação sofredora, conforme a própria ética cristã e as suas possibilidades econômicas. Então, ou seja, menos armas, mais amor, mais justiça. E ela continua avançando, essa doutrina, né? Porque também, ou seja, existe a ideia, né, de que o poder tirânico, ele, se porventura prejudicar o bem comum, ele deve ser substituído por um poder mais justo. Paulo VI coloca isso. Se esgotarmos todas as possibilidades de um justo ordenamento social, é lícito que a autoridade tirânica seja retirada. E isso aí não é algo moderno. Isso já está presente em Tomás de Aquino, por exemplo. O tirano, ele viola a lei divina, ele prejudica não o indivíduo em si, mas a dignidade da pessoa humana, fundamentada em Cristo. E muito mais. Outro ponto que é capital no Papa Paulo VI é a ideia de que precisamos valorizar o progresso material não como fim em si mesmo, mas como uma ponte para a espiritualidade. É a questão básica. É claro, que há tribulações na vida, há dificuldades financeiras. Agora, não é justo que a pessoa passe fome, que ela durma na rua. E aí entra uma questão: a necessidade imperiosa de uma reforma do espaço urbano e, por tabela, também a reforma agrária. Isso é colocado pelo Papa Paulo VI. Não é, por exemplo, olha a diferença. A Igreja Católica ela defende o seguinte: que cabe ao Estado e aos organismos sociais associados revisarem a propriedade privada dos meios de produção. Então, a propriedade privada só é legítima se ela tem uma destinação social. Então, na prática, uma terra improdutiva, perdida no espaço, perdida no rincão da terra, ela tem que ser desapropriada pelo Estado. E o Estado, com seu poder racional, providencial, deve permitir que organismos úteis, ótimos, se apropriem dessa terra de maneira solidária, promovendo o bem comum. E mais, enquanto existem favelas, pessoas morando em casebres, condições insalubres, quantos espaços físicos, apartamentos, casas, terrenos estão abandonados, subutilizados, não utilizados? Uma reforma urbana. É necessário uma reforma urbana para que cada ser humano tenha a sua moradia, a sua segurança e conforto, né? Ou seja, e porque numa leitura equivocada, para o seguinte: mas aquela pessoa que mora na rua, que é pobre, miserável, ela vai contar com assistência social ou com a caridade individual. Pode ser, mas não convém que seja sempre assim. É preciso o quê? Conceder autonomia aos sujeitos, autonomia econômica e moral, para que elas possam desenvolver plenamente as suas virtudes. Então, ou seja, como o ser humano vai conseguir viver tranquilamente morando debaixo da ponte, como se diz, o chamado, né, sem teto? É um absurdo. É claro que eu, como pessoa física, não posso ajudar todo mundo. Mas se a gente fizer uma obra solidária, a gente pode tentar melhorar. Claro, as igrejas, não só as católicas, muitas outras também, cristãs, muitas fazem obras sociais que são paliativas, mas que pelo menos evitam uma miséria maior. Isso é fundamental, claro. É melhor o pouco né, do que nada. Mas é preciso o quê? É preciso mais compromisso com a ética evangélica. A ética evangélica é cuidar do pobre, cuidar do necessitado. Então, cabe ao Estado, olha aí, cabe ao Estado criar também condições para que ninguém viva sem assistência social.
Tá? Então, isso é a essência do Pauperum Progressio. E vejam, isso não é esquerda ou direita, e nem centro. Isso é o quê? Posso dizer, é progressismo, conservadorismo? Confesso, não sei, mas é a doutrina só da igreja. Então, mais do que títulos, né, o importante é pensarmos sempre conforme a ética evangélica, a ética cristã, na sua essência. Tivemos o Papa João Paulo I, falecido menos de um mês de papado, João Paulo II, de longa data, que também atualizou a doutrina só da igreja, o Papa Bento XVI e o Papa Francisco, com a Laudato Si, com uma grande leitura ambientalista, a importância do cuidado com a terra, com a biosfera, com a mãe comum. Por quê? Não basta pensar só no homem individualizado, mas a natureza toda como uma grande obra divina. E aqui, dá para lembrar o quê? São Francisco de Assis, que até tem um debate, Alexandre, o Papa Francisco homenageia quem? Francisco de Assis ou São Francisco Xavier? Tanto faz, pode ser os dois. São Francisco de Assis, né, a pessoa ódia as criaturas. São Francisco Xavier porque foi um grande catequizador, sobretudo no Oriente. Não importa. Importa o quê? O amor, a busca pela verdade. Então, o Papa Francisco, né, com obra também bastante sólida e enfática, ele trouxe a baila o quê? A importância da justiça social, da paz social, da busca pela verdade, o papel social da mídia na construção da verdade, da educação como libertação dos povos da ignorância. E a ignorância não condiz com o cristianismo, a ignorância é contrária ao cristianismo, e a verdade nos libertará, ou seja, a verdade não apenas como revelação, mas verdade como construção intelectual pelo conhecimento. Isso é conveniente também aos evangelhos, que nós tenhamos cada um uma verdade, ou seja, a nossa verdade, que se comunga pela palavra, pela experiência social, né? Então, e o ambiente, o meio ambiente, é o nosso futuro. A gente não pode pensar a vida só como dispêndio, consumismo, como uma leitura egoísta. Pelo contrário, pensar a casa comum como um espaço aberto para o restante da humanidade. Então, o Papa Francisco se foi, nossa obra fica, afinal, é uma obra teológica e ética, e agora temos o Papa Leão XIV, né? Norte-americano de nascença, mas que fez grande parte da sua obra no Peru, na América do Sul, ou seja, com uma grande experiência latino-americana, um país periférico, dentro do grande capital do mundo, né, do grande sistema do mundo, capitalista, na própria ordem global. E vem aquela questão, e aí? Nós não somos futurólogos, nem Alexandre, nem eu, nem ninguém, mas é para a gente pensar. Até porque, claro, nós temos lampejos. E, mais uma vez, para pensarmos os futuros da igreja, não precisamos ser teólogos, nem estar lá dentro como sacerdotes, mas como seres pensantes e que vivenciam, que leem, que estudam a ética dos evangelhos. Então, meu querido Alexandre, passo para você, meu camarada, a palavra. Quero ver você, afinal, sem troca de experiência, sem troca de conhecimento, numa busca de verdade autêntica. Verdade, mais uma vez boa noite. E depois de toda essa apanhada histórica, temporal, a gente traz mais uma vez o tema que é o tema proposto, a encruzilhada que pode estar ou que estaria ou estará a igreja no caminho a se seguir. Se é para manter o legado e pontificado do Papa Francisco, que foi visionário em muitos campos, não é só, como o próprio professor Renato colocou, não é só sobre progressismo ou o conservadorismo, que eu confesso ter muita dificuldade com esse termo, com essa terminologia sobre conservador, mas dentro da proposta que o professor Renato colocou, pode ser para conservar ou manter uma estrutura que a igreja entende ser benéfica em sociedade, que é a defesa da família, da moral, de uma sociedade ordeira. É interessante pensar por essa ótica, mas é interessante também analisar
eu não vou nem muito lá atrás, mas analisar o que foi o pontificado do Papa Francisco e por que o Papa Francisco ele foi escolhido. Porque eu, como católico que sou também muito crítico a muitas questões dentro do que eu vivo. Eu já participei, hoje não estou mais participando, mas já me dediquei à vida nas pastorais, Vicentino, que faz acolhimento de pessoas em condições precárias, que a gente pode dizer, que necessita de uma doação, de uma cesta básica. Mensalmente a igreja faz esse acolhimento, tem famílias cadastradas nesse sentido para poder fazer essa obra social. Também da Pastoral da AIDS, que tem duas comadres, uma agora a Neide e a Lúcia, que são minhas comadres, madrinha dos meus filhos. Elas fazem um trabalho muito interessante em relação ao acolhimento das mães, das pessoas, geralmente mães, né? Infectado com vírus HIV, e as crianças também fazem esse acolhimento. E é interessante pensar o que é construído quando o Papa Francisco é escolhido. Foi escolhido basicamente para dar uma resposta à sociedade de todo o escândalo que estava passando a igreja na época, que era o Vatican Leaks, né, que por alguns documentos da Igreja Católica que foram vazados, assessores do Papa Bento, que estavam envolvidos com algumas questões de dinheiro em paraísos fiscais, corrupção dentro do Vaticano e outras coisas mais, sem contar a questão da pedofilia também dentro da Igreja Católica, que dificilmente, por uma visão aí sim conservadora, sempre teve, até hoje tem muita dificuldade de combate a isso. Então a igreja ela precisava dar um 360, numa linguagem mais atual, precisava dar um 360, um giro para entender o que se seguiria depois de tudo isso. Tanto é que quando o Papa Bento ele renuncia, ele não renuncia só assim, mais questão de saúde, mas por causa do escândalo. O escândalo naquela época da igreja, aquilo ali pegou muita coisa, tinha muita coisa, corrupção, pessoas muito próximas ao Papa envolvido em algumas coisas que realmente a igreja precisava dar uma resposta. E a igreja teve o olhar de voltar a si mesma, né? De entender a sua própria doutrina social e voltar a entender a sociedade de forma um pouco mais ampla. Então, a escolha do Papa Francisco foi proposital no sentido de precisamos dar uma resposta à sociedade, ao mundo, do que a gente entende, que eu como católico, peço perdão, que eu como católico entendo. O trabalho da Igreja Católica, ou a missão da Igreja Católica, é exatamente o legado que foi o papado do Papa Francisco, que é de humanizar e olhar para as questões sociais, ambientais, de ir pela paz no mundo, teve um trabalho muito forte em fazer o combate ao discurso de ódio, de acolhimento nas minorias, entre aspas, minoria, né? Refugiados, os LGBTs, até mesmo pessoas que segundo casamento, tal. Então, casamento com pessoas do mesmo sexo, tal. E isso teve um olhar diferenciado pelo Papa Francisco, porque a igreja precisava dessa resposta à sociedade. E nessa época, quando o Papa Francisco foi escolhido, inclusive a primeira visita dele internacional foi aqui no Brasil, na Jornada Mundial da Juventude, se não me engano. Então, nesse período, eu tive a satisfação de participar da Jornada Mundial da Juventude no Rio, que seria na Zona Oeste inicialmente, depois passou para Copacabana e tal.
questão de tempo e tal, até de logística e o que questão climática não permitiu que fosse na Zona Oeste. Mas, participando ali, eu tive uma satisfação que até então estava me fugindo, de me ver como católico na sociedade. Porque como o próprio Renato sempre faz a denominação de articulador social, eu sempre fui um ativista, um agente político, visionário dentro da sociedade, dentro dos territórios que eu ocupo, até mesmo na formação que 3 anos depois da visita do Papa, a gente fundou o coletivo Submundo Vinho, não por causa do Papa, e sim por causa de ser visionário em relação ao que a sociedade na nossa região do subúrbio ela pedia. Então, o legado do Papa Francisco, depois da Jornada Mundial da Juventude, foi muito benéfico. Infelizmente, a sociedade, pelo menos aqui no Brasil, não entendeu isso. E é estranho colocar como que a sociedade foi entender isso depois da morte, né, do falecimento do Papa Francisco, que se abateu sobre a sociedade que precisamos de um Papa como ele. Mas nós tivemos aqui em 2013, que foi a vinda dele aqui, uma oportunidade grande. E nessa oportunidade, sobre até na missa que ele celebrou em Copacabana, ele enviou uma mensagem para os jovens: sejam revolucionários. Aquilo para mim me pegou firme para ouvir o dito Papa que seria de viés conservador da igreja, porque a igreja católica ela tem esse olhar, né, essa alcunha de viés conservadora. Não acho que seja isso, como o professor colocou, não é uma denominação que vai fazer, não é, né, não é uma colocação de uma palavra ou de alguém tentando apropriar uma coisa ou outra que vai fazer da igreja progressista ou conservadora. É do que você entende de sociedade, do que a sociedade precisa do segmento religioso, no meu caso, que eu falo dentro da Igreja Católica, de quem vivencia dentro da Igreja Católica essas questões. Então, o Papa, quando ele manda mensagem para os jovens sejam revolucionários, ele está dizendo, tipo, vamos se movimentar, vamos se mover, vamos se inteirar em sociedade, vamos fazer parte da sociedade, mas de forma a construir um mundo melhor para todo mundo. E isso não é uma visão utópica nem nada, é só uma visão de mundo até pragmática, que eu posso dizer assim, já que a gente passa em sociedade por muitas turbulências. Eu costumo, às vezes, dialogar com camaradas, com pessoas próximas, sobre as revoluções coloridas, né? Usado aí pelas grandes potências mundiais para causar distúrbio em países emergentes, em países que as grandes potências têm interesse. Então, essas revoluções coloridas se deram no Brasil pós-visita, foi parte aqui no Brasil, até com uma derrubada da presidente Dilma, pós-visita do Papa Francisco. Por isso que eu digo que a sociedade brasileira ela não entendeu o que estava se colocando, que eu digo sociedade, parte do segmento católico, aqui até pelo cristianismo. A sociedade não entendeu o que foi, naquele momento, a eleição de um Papa com o viés, com a intelectualidade, com a vivência do Papa Francisco na sua história, na sua biografia. Não entendeu e só passou a entender depois. Onde a gente chega no momento, na minha opinião, da encruzilhada. Encruzilhada porque pós-morte do Papa Francisco, a igreja por mais que ela quisesse, eu até dialoguei até mesmo com a minha esposa, com amigos próximos, às vezes que eu ainda não estava muito seguro, não estava muito confiante nas coisas do Papa Leão XIV, né? E
eu ainda analiso, assim, porque a igreja foi muito rápida em aceitar, porque até então é dito e falado pela imprensa, pela grande mídia, como que a maioria, pela construção ao redor que o Papa Francisco construiu, de dar, é, é, de dar direcionamento de voto, ampliou, né, a possibilidade dos votantes, cardeais votantes no mundo inteiro. Essa construção que ele fez de trazer olhares de cardeais de todos os locais do mundo para poder participar, isso realmente ajudou na construção de ter, entre aspas, uma maioria, entre aspas, progressista, no sentido de avanços, de reforma, de ser reformista dentro da igreja. Então, a palavra reformista, no meu entender, óbvio, né? No meu entender, na minha análise, vem de progressismo, de mudança, de evolução. E a parte, entre aspas, conservadora, no caso, os cardeais conservadores estariam em minoria. Mas dentro do acordo que deve ter se dado dentro da escolha do Papa Leão XIV, eu acho que foi muito rápido, na minha visão. Até achei que demoraria um pouco mais, numa construção de um acordo que a igreja precisava dar uma resposta, mas não poderia retroceder, na minha visão, ao ponto de voltar, retroceder o legado do Papa Francisco. Ela teria que evoluir. E para evoluir, teria que se dar, continuar um Papa com viés reformista, continuar, né? Dar continuidade a um Papa reformista, e que ao mesmo tempo fosse, entre aspas, aí que está encruzilhada, conservador nos costumes, tal, na doutrina da igreja, como as matérias, as informações de grande mídia vem destacando aí, que o Papa ele é contra a união de pessoas do mesmo sexo, foi, vamos dizer assim, leniente em questão de escândalos na Igreja Católica lá no Peru, que algumas denúncias sobre abusos, né, pedofilia e tal, e isso fica no ar. E a gente não sabe se essa rapidez, que foi, na minha visão, uma rapidez, a Igreja não quis se comprometer muito em trazer de volta um Papa sem ser de uma filosofia mais reformista. Então eu ainda estou no aguardo do que vai se dar à igreja daqui para frente, mas eu ainda continuo na minha percepção que o Papa Francisco ele deixou um mega legado em sociedade. Eu falo como um homem de fé, um homem católico, sou um católico praticante, estou à missa praticamente todos os domingos, é difícil eu voltar a uma missa, mas sou uma pessoa crítica, eu tenho visão crítica sobre muitas questões dentro da Igreja Católica, e eu sempre gosto de dialogar, debater, até mesmo dentro da igreja, mas também fora e de forma ecumênica com outros segmentos religiosos, para tentar entender. Então, o que mais alcançou em benefício da sociedade, de forma plural em sociedade, foi que o Papa Francisco, com a sua humanidade, com a sua visão, com a sua credibilidade junto à sociedade no mundo inteiro, ele trouxe uma coisa incrível, que foi o fato de ter um Papa dentro de um segmento da Igreja Católica, respeitado, amado, querido e vislumbrado por várias religiões, vários segmentos religiosos. Isso em sociedade é raro. Isso em sociedade é uma coisa muito rara, e a gente vê que um líder religioso ele foi a essência da palavra líder, porque se você for pesquisar o que significa a palavra ali, você vai ver que é você conquistar de bom grado o respeito da sociedade, das pessoas em sociedade. Então a liderança ele foi, na essência da palavra, uma liderança
religiosa mundial. Não foi uma liderança, o Papa Francisco não foi uma liderança católica, ele foi uma liderança mundial religiosa. Isso eu espero, como católico, aguardo, e também estou dentro da igreja até dialogando e sendo combativo nesse sentido, que a igreja ela seja reformista para o bem da sociedade, não para o meu interesse político, viés político, e sim para a sociedade, porque se é para a sociedade, automaticamente é progressismo, é evolução, é trazer um outro olhar, uma outra forma de falar de religião, como o próprio professor salientou, e falar sobre amor, sobre cooperação, sobre acolhimento, sobre uma sociedade mais justa, sobre o Estado. A igreja ela tem que ser parceira do Estado, não no político. Ela tem que ser parceira do Estado e fazer a devida cobrança no sentido do poder, do governo instituído ali, junto à sociedade, para os benefícios para a sociedade, justamente para as camadas mais humildes que precisam de mais condições de recursos diversos dos impostos que nós pagamos ao longo da vida, ao longo do ano, para que isso se reverta em principalmente benefícios a quem mais precisa, que é a sociedade igualitária. Isso na Igreja Católica que me dá o sentido da construção social de eu ser uma pessoa politicamente alfabetizada no sentido de cobrar, de batalhar, de militar, é uma palavra que muita gente não gosta, mas eu milito sim, dentro do que eu entendo na Igreja Católica, fora da Igreja Católica, como cristão e também como agente político em sociedade, para que isso evolua, não só para mim, mas principalmente para as gerações futuras. Então, o legado do Papa Francisco, quando ele traz a palavra lá na Jornada Mundial da Juventude, em 2013, ele coloca que sejamos revolucionários. Esse é o sentido, é ser revolucionário para que o mundo evolua, que a sociedade evolua e que as religiões, eu falo pela Igreja Católica, no caso que eu sou um católico praticante, mas para que a sociedade e as religiões, de uma forma geral, criem unidade de acolhimento, de respeito e que a coisa evolua da melhor forma para todos em sociedade. Essa é a minha visão assim, de mundo. Espero que nessa dita encruzilhada que nós criamos esse termo, para pautar aqui o diálogo, que nós possamos sair dessa encruzilhada sempre com um olhar humanista, que foi o que o Papa Francisco trouxe para a gente. Ô, meu caro Alexandre, obrigado, amigo. Não, e até completando com suas palavras, uma coisa muito importante, sobretudo para quem acha que é fora do eixo da igreja, é o seguinte: as pessoas querem que essas figuras representativas das religiões tenham discursos conforme as conveniências políticas. Por exemplo, se a igreja defende a paz social, a justiça, a igualdade, né, posso colocar o desarmamentismo e o cuidado com o meio ambiente, já é algo extraordinário. Tem pautas que são de fato muito complexas, né? Há aquela questão que o Papa ele é infalível em assuntos teológicos, né, conforme é um dogma moderno, né, estabelecido. É uma questão que pode parecer complicada. E a igreja ela tem uma postura includente, né? Extremamente includente, para pensar hoje, né? Não é uma questão de seletivismo, uma questão, como é que se fala, que até o Papa Bento XVI já apresentou uma visão assim, desse tipo, que foi muito polemizada, né? De que precisamos de melhores, quase assim, melhores católicos, né? É complicado, né? Assim, pensar a nível discursivo, cuidado com as palavras. O Papa Francisco, esse ponto foi muito punido, porque a ideia de acolhimento. Assim, uma questão que eu acho polêmica, claro. A questão da causa LGBTQ+, né? Em nenhum momento a Igreja Católica hoje, ela, dentro da visão oficial, ela exclui. Agora, é claro que é muito complicado pensar, né? Vamos aceitar, por exemplo, como é que é? Vamos permitir que um padre LGBTQ+, né, que um
em suma, que alguém seja ordenado por sacerdote, sendo LGBTQ+, é muito complicado pensar uma coisa dessa, sabe? Mas agora, o que é conveniente? É que eles sejam acolhidos como seres humanos, entende? A própria questão das mulheres serem sacerdotes é uma questão histórica. Ora, se a mulher tem vida plena na igreja, e sobretudo também, se ela participa como cidadã plena na sociedade, seja excelente. Então, ou seja, tem questões que eu acho que também não adianta querer ficar dobrando por conveniências partidárias identitárias, né? Claro, isso é um debate muito polêmico, mas, mais uma vez, o que vale é Eu quero a defesa da só base social. dar uma parte do professor que eu queria colocar, mais uma, até para ficar como questão visionária do Papa Francisco, foi a permissão da bênção. O casal é bênção, não pode ser fazer a celebração, mas é permitido, segundo, depois dessa visão reformista, o Papa Francisco, de abençoar casais do mesmo sexo, de a igreja acolher. A igreja, ela não faz acepção de pessoas depois dessa visão do Papa Francisco que ele queria colocar em voga no debate dentro da Igreja Católica. Óbvio que isso vai continuar sendo um assunto praticamente tabu dentro da Igreja, a gente entende como isso se dá, mas, querendo ou não, já é uma evolução. Você, pelo menos, permitir a bênção. Antes nem isso poderia se dar. Qualquer padre, antigamente, que antes do legado do papado do Papa Francisco, que desse qualquer bênção nesse sentido, talvez eu acho até que seria punido. Só essa parte. Não, com certeza. Pensa o seguinte: amor, acolhimento. O diferente é acolhido. E isso está dentro da lógica do Evangelho. Outro ponto importante, só para a gente encerrar, que não tem como negar. Hoje, tudo é mediatizado, né? Uma coisa, o próprio Papa Leão XIII, temos poucas cenas dele. Tem uma gravaçãozinha dele, assim, já bem idoso. Né? Você já até vai procurar os papas e as câmeras sendo gravados. Eu acho que o grande papa televisivo foi o Papa João Paulo II, começou com isso, porque não, pela própria longevidade dele, e também levando em conta a virtualização social. O Bento XVI foi para um refratário, o Papa Francisco, brincando, né, com todo respeito, né, até porque não é nada de ultraje aqui, mas é um Papa que posava para as câmeras, né, ele tinha uma figura carismática, então isso conta muito também hoje. Né? Mas mais do que isso, não só imagem, não tem como negar. Hoje, para todo mundo que é católico, e mesmo que não é católico praticante, ou não é católico de outras denominações, ou um grande humanista, pode ser budista, hindu, até mesmo ateu, claro, né, em outros judeu, muçulmano, e por aí vai, né, religiões de matriz africana também, todos, quem é humanista vai reconhecer no Papa, se houvesse discurso radical, né, de defesa da dignidade humana, um baluarte da justiça, da verdade, do bem comum. Mas, ou seja, para arrematar essa questão, o tempo todo hoje você vai encontrar, né, a imagem do Papa na TV, é quase se fosse tomar um café com o Papa. Ou seja, né, ele está na sua casa, virtualmente e espiritualmente, para quem, né, o acolhe. Então, eu acho que mais do que nunca é o seguinte: eu sou católico não praticante, né, um católico heterodoxo, mas mais do que nunca, o que é importante? É a gente pensar um futuro da humanidade melhor, com justiça, não importa que espectro, mas que exista a luta pelo bem comum. E a luta pelo bem comum transcende, às vezes, qualquer questão partidária. Né? Que vale o seguinte: a dignidade humana acima de tudo. Justo trabalho, justo emprego, justo salário e a possibilidade da gente fortalecer a nossa grandeza, né, existencial. Acho que isso que é o que vai nos dar, quem sabe, né, um futuro melhor. Então, meu grande Alexandre, olha aí o trocadilho. Então, dê-nos, por favor, uma palavrinha final para a gente poder encerrar aqui esse momento e pensando, mais uma vez, né, a nossa luta, como sempre, seja na RB Cursos, plataforma, seja também o Subur Movimento. Mais uma vez agradecer o espaço, o diálogo, a interação. Como eu sempre coloco, eu gosto de dizer que eu não sou um intelectual
no exercício da palavra acadêmica, mas de vida, de construção de vida. E a gente agradece sobre o movimento, e eu posso falar pelo coletivo, que a gente agradece o espaço dessa troca aqui de vivência e para a área também intelectual, que eu acho que a acadêmica faz muito bem em sociedade esse debate, essa construção, essa ponte construída e dada essa oportunidade aí pela plataforma, pelo Renato, essa parceria, a nossa camaradagem, assim como nós chamamos. E também isso é uma construção do que a gente vem fazendo, o coletivo de movimento construindo, na questão até do circuito de roda de conversa a respeito do uso da religião na política, que é um evento, né, que é uma ação popular nossa, que estamos colocando agora no dia 17 de maio, na Areninha João Bosco, em Vista Alegre, Areninha Cultural, e nós estamos buscando um apoio da sociedade, com empresários, com parlamentares que queiram ajudar, participar dessa construção, entidades também de classe, essa construção. E dia 17 de maio agora, às 15 horas, que cai no sábado, a gente vai construir, serão um dos mediadores lá nessa roda de conversa, a respeito da sociedade, um debate comum sobre o uso da religião na política, que é importante esse debate, a ampliação desse debate, diálogo com a sociedade sobre o uso da religião na política, os males que isso traz à sociedade, que é prejudicial para a comunidade religiosa, na construção do debate político, religioso, ideológico, ou até mesmo sobre a construção que está em voga aí, sobre essa divisão que a gente coloca sobre os discursos de ódio. Então, tudo isso é importante, esse nosso diálogo aqui sobre inclusão, que estaria, né, a Igreja Católica sobre progressismo ou conservadorismo, também tem uma puxada para isso, para essa nossa ação, nesse nosso projeto aí, o circuito de roda de conversa, que a gente vai fazer, vai rodar por toda a região do subúrbio aí, provavelmente, futuramente, em outras areninhas, no pub em Pedro de Santos, lá no Rock Grau, que é nosso parceiro também. Então a gente vai rodar aí na região do subúrbio, dialogando a respeito disso. E mais uma vez agradecendo a oportunidade aqui na plataforma. Um grande abraço e obrigado aí. Valeu, camarada, novamente. Então, meu amigo Alexandre, DJ Ali, representando o movimento, muito obrigado. E, minhas caras, meus caros, que esse nosso debate, muito humilde, no sentido de buscarmos o bem comum, buscarmos a abertura de corações, sirva para vocês com reflexão crítica, porque, afinal, nossa consciência é a nossa possibilidade de buscar nossa verdade, né? A teorização e a reflexão sobre o mundo e seus rumos. A encruzilhada é importante, porque cada caminho conduz para um lugar diferente. Agora, qual caminho escolhermos? O caminho da verdade ou da mentira? O do bem ou do mal? Mas quando eu digo bem e mal, no sentido de justiça social ou degradação da pessoa humana. Então, o mundo está vivendo incerteza, mas podemos fazer um mundo melhor, com dignidade e conforme a própria ética dos evangelhos. Então, muito obrigado a todos e todos. Foi um prazer estar aqui com meu amigo Alexandre DJ Alê, e aproveitem para que vocês possam colaborar com nossas obras, nossos trabalhos sociais. Afinal, do virtual para o empírico, do empírico para o virtual. Grande abraço, gente. Grande abraço. Até mais.